Você já parou para pensar como algo que parece insignificante, como uma palavra ou um olhar, pode ser o início de uma tragédia? O feminicídio não é um evento isolado, ele é o desfecho de uma série de sinais que muitas vezes ignoramos. Mas o que você não sabe pode salvar uma vida. Neste vídeo, vamos revelar como reconhecer os sinais de alerta da violência de gênero antes que seja tarde demais, e como cada um de nós tem o poder de quebrar esse ciclo antes que ele se torne fatal. Ao longo deste conteúdo, vamos abordar as raízes profundas desse mal social, desde o patriarcado até as desigualdades que tornam a mulher vulnerável à violência. Vou mostrar de forma clara como a violência contra a mulher começa muito antes do assassinato, como ela se desenvolve nas entrelinhas da sociedade, e como a cultura da posse sobre o corpo feminino cria um ambiente onde o feminicídio pode prosperar. E, mais importante, você vai aprender como identificar esses sinais e o que pode ser feito para combater essa realidade. Fique com a gente até o final, porque você vai sair desse vídeo com uma visão transformadora que pode mudar o rumo de uma vida. Este é o primeiro passo para a mudança, e começa agora. Vamos juntos? A violência contra a mulher não acontece de uma hora para outra, nem surge do nada. Muito antes de um caso de feminicídio, existem sinais claros de violência emocional, psicológica, física e até econômica que vão se acumulando ao longo do tempo. Essa dinâmica, muitas vezes invisível, pode ser difícil de identificar para quem está no meio da situação, mas é um padrão que, ao ser compreendido, revela-se alarmante. O feminicídio, portanto, é o ápice de um contínuo de violência, um processo progressivo que começa com atitudes sutis, e muitas vezes banalizadas, até chegar ao extremo. Em muitas situações, a violência de gênero se manifesta de maneira tão constante e silenciosa que ela acaba sendo vista como parte da normalidade de algumas relações. São as piadas que diminuem a mulher, o desrespeito às suas opiniões, o controle excessivo, o isolamento de seus amigos e familiares, e o questionamento constante sobre suas escolhas e vontades. Quando esses comportamentos são ignorados ou minimizados, o ciclo da violência vai ganhando força. O que parecia uma pequena discussão ou uma brincadeira se transforma, com o tempo, em um espaço onde o medo e o controle são normais. E aí, o que começa com palavras, termina em agressões físicas. Mas o pior, muitas vezes, isso é aceito como parte do cotidiano. Por exemplo, muitas mulheres convivem com o abuso emocional diário e nem sequer reconhecem que estão sendo vítimas. Um marido que controla suas saídas, uma namorada que restringe suas amizades ou um chefe que ignora constantemente as contribuições da mulher no ambiente de trabalho são exemplos de formas de violência que, se não forem reconhecidas e interrompidas, vão se intensificando. E o que é mais perigoso, o agressor se adapta, ele aprende a manipular, a fazer com que a vítima duvide de si mesma, até a ponto de ela achar que está sendo exagerada ou delicada demais. Quando esse processo é internalizado, a mulher perde sua autonomia, sua capacidade de lutar contra os abusos e acaba aceitando o que está sendo imposto, em nome do amor ou do respeito. Este ciclo de violência não é natural, e é fundamental que as pessoas ao redor da vítima consigam identificar os sinais antes que eles escalem para algo mais grave. Os amigos, familiares e até colegas de trabalho podem ser fundamentais nesse processo. Em muitas situações, a vítima está tão imersa no ciclo de abuso que não consegue enxergar a realidade. Por isso, um dos primeiros passos para quebrar esse ciclo é a conscientização e o apoio externo. Quando identificamos que uma amiga está sendo constantemente diminuída, isolada ou controlada, precisamos intervir. E quando vemos um parceiro abusivo, devemos alertar e oferecer suporte, sem esperar que a vítima tome a atitude por si mesma, pois o medo e a vergonha muitas vezes a mantêm em silêncio. Entender que a violência de gênero é um contínuo é essencial para prevenir tragédias. O feminicídio não acontece do nada, ele é o fim de um processo doloroso e cruel, e a prevenção começa no primeiro sinal. Isso nos leva a questionar: o que podemos fazer para identificar esses sinais mais cedo? Como podemos apoiar as mulheres ao nosso redor para que elas não sejam vítimas desse ciclo? A mudança precisa começar por todos nós, e o primeiro passo é o reconhecimento. O patriarcado, um sistema social e cultural profundamente enraizado, tem sido a base das estruturas de poder e controle que dominam as relações entre os gêneros há séculos. Ele não é apenas uma teoria acadêmica, mas um conjunto de práticas e valores que moldam a forma como vemos as mulheres, suas capacidades e seus direitos. Desde o momento em que nascemos, somos imersos em uma sociedade que nos ensina, de maneira explícita ou implícita, que os homens são os líderes, as figuras de autoridade, enquanto as mulheres são vistas como submissores ou, na melhor das hipóteses, como acompanhantes ou cuidadoras.
Essa construção histórica e cultural não surgiu de um dia para o outro, ela foi sendo moldada, reforçada e institucionalizada ao longo do tempo, e os efeitos desse processo são profundos, ainda que muitas vezes invisíveis. O patriarcado está profundamente entrelaçado com os sistemas de poder que governam instituições como a política, a religião, o direito e a educação. Durante séculos, as mulheres foram excluídas de papéis de liderança e decisão. Não podiam votar, não podiam estudar ou trabalhar em determinados setores, e sua voz era, em muitos casos, ignorada ou ridicularizada. A cultura patriarcal foi reforçada por normas sociais que impunham comportamentos rígidos para os dois sexos: o homem deveria ser forte, agressivo, controlador, a mulher deveria ser submissa, delicada e cuidadosa. Essas normas não só limitavam as opções de vida para as mulheres, mas também criavam um ambiente no qual a violência contra elas podia ser justificada ou, no mínimo, minimizada. É preciso entender que o patriarcado não está apenas nas leis ou nas políticas explícitas. Ele também se infiltra no cotidiano, nas pequenas atitudes que passamos a considerar normais. Desde as crianças pequenas, as meninas são ensinadas a ter um comportamento passivo, a não questionar, a se acomodar. Elas são incentivadas a se preocupar com sua aparência, sua posição social e sua utilidade para os outros. Já os meninos, por outro lado, são educados a serem fortes, a liderar, a serem imunes à fragilidade emocional. Essa divisão de papéis não é natural, mas sim socialmente imposta, e ela é um terreno fértil para o crescimento de relações desiguais, e muitas vezes, abusivas. O homem que manda e a mulher que obedece tornam-se figuras representativas desse modelo, e qualquer desvio dessa norma é muitas vezes visto com desconforto ou até hostilidade. Dentro desse contexto, o corpo da mulher sempre foi um campo de batalha. Durante séculos, o corpo feminino foi tratado como propriedade, tanto por leis quanto por normas sociais. A ideia de posse sobre a mulher é uma característica central do patriarcado, onde a mulher é vista não como um ser autônomo, mas como algo a ser controlado, moldado e possuído. A sexualidade da mulher, por exemplo, foi constantemente regulada, seja por meio de restrições legais ou pela imposição de normas morais. A mulher que não se ajusta a esses padrões, que desafia o controle ou se posiciona contra a subordinação, é tratada com desdém, acusada de ser indecente ou descontrolada. A cultura patriarcal, assim, cria uma atmosfera de opressão, onde a mulher é constantemente vigilante, constantemente sujeita à avaliação do seu comportamento, do seu corpo e da sua identidade. Esse modelo patriarcal não é algo que desapareceu. Embora, ao longo das últimas décadas, tenhamos avançado em várias áreas, como o direito ao voto e a participação no mercado de trabalho, a ideia de controle sobre o corpo da mulher ainda persiste. A objetificação sexual, a culpabilização das vítimas de abuso e a pressão constante sobre as mulheres para que atendam aos padrões estéticos e comportamentais impostos pela sociedade são exemplos claros de como o patriarcado continua a funcionar. Isso se reflete não só em atitudes individuais, mas em toda uma rede de estruturas institucionais que ainda mantém as mulheres em posições de subordinação. O patriarcado é uma teia complexa que nos prende, mas para a mulher que é capaz de entender suas raízes, a libertação é possível. Agora, a questão é: como podemos começar a desconstruir esse sistema de opressão que está tão profundamente enraizado em nossa cultura? A mudança precisa acontecer tanto no nível pessoal quanto no coletivo. Precisamos questionar o que foi ensinado a nós desde pequenos, precisamos desafiar as normas que mantêm a mulher em uma posição inferior e devemos continuar a luta por um mundo onde a igualdade seja uma realidade, e não apenas uma aspiração. Somente quando reconhecermos a existência do patriarcado e entendermos sua força, seremos capazes de combatê-lo com efetividade. A desigualdade social é uma das principais chaves para compreender o feminicídio, especialmente quando se leva em consideração como as mulheres, particularmente as de classes sociais mais baixas, enfrentam uma realidade marcada pela falta de recursos, autonomia e oportunidades. Em muitos contextos, a pobreza, a falta de acesso à educação de qualidade e a precariedade no acesso à saúde criam um cenário onde a mulher se torna mais vulnerável à violência de gênero. A opressão econômica, nesse sentido, não é apenas uma questão de dificuldade financeira, mas sim de um sistema que marginaliza, que invisibiliza e que limita as possibilidades de mulheres, em especial as negras, indígenas e das periferias, para saírem do ciclo de abuso e violência. A escassez de recursos materiais e emocionais coloca as mulheres em situações de extrema dependência. Dependência do parceiro que, muitas vezes, usa o controle financeiro como ferramenta de dominação. Nesse contexto, uma mulher sem independência financeira ou com uma rede de apoio familiar frágil é mais propensa a ser controlada, agredida e até mesmo impedida de buscar ajuda.
Isso ocorre porque, em muitas situações, o parceiro abusivo usa a renda ou os recursos financeiros como uma forma de pressão, uma forma de afastamento da mulher do mundo externo, da sua autonomia. Além disso, a mulher que não tem condições de prover para si mesma se vê, em muitas ocasiões, encurralada em uma relação de violência, com medo de não conseguir sustentar os filhos ou de não encontrar um lugar seguro para viver. Pior ainda é quando as mulheres em situações de extrema pobreza não têm acesso a serviços essenciais, como o atendimento médico adequado, a assistência psicológica ou a apoio jurídico. Sem essa rede de proteção, elas ficam ainda mais vulneráveis a qualquer tipo de abuso, com a sensação de que não têm para onde ir. O Estado, que deveria ser um agente protetor, muitas vezes falha em proporcionar esses direitos básicos, agravando a situação de exclusão social. E, quando a mulher se vê sem alternativas, sem segurança, sem apoio, ela acaba ficando presa na relação abusiva, alimentando o ciclo da violência que pode, eventualmente, levar ao feminicídio. Isso é ainda mais grave quando as mulheres se veem privadas de espaços de voz e representação, sendo forçadas a aceitar uma realidade onde a violência é muitas vezes naturalizada, ou até vista como parte do que elas merecem devido à sua condição social. O contexto de desigualdade social também coloca em risco a integridade psicológica das mulheres. Muitas mulheres que enfrentam dificuldades econômicas severas têm sua autoestima e identidade constantemente desvalorizadas pela sociedade e pelos relacionamentos abusivos que mantêm. Elas são ensinadas, de maneira sutil, a não se valorizarem, a não acreditarem em seu próprio potencial, a verem a si mesmas como incapazes de mudar sua situação. Isso torna a violência psicológica e emocional uma constante, que muitas vezes é ignorada por quem está ao redor, porque as agressões não são visíveis, mas a dor que elas causam é profunda. Essa dor se transforma em uma sensação de impotência, que impede que a mulher busque mudanças, que a faz duvidar de si mesma, e que reforça a ideia de que ela não merece mais do que isso. E é aqui que entra a importância de políticas públicas que combatam a desigualdade social de forma eficaz. O acesso à educação, ao trabalho, à saúde, à habitação e à justiça são direitos fundamentais que precisam ser garantidos para todas as mulheres, independentemente de sua classe social. Mulheres que têm acesso a esses direitos têm muito mais chances de se livrar de uma relação abusiva, de denunciar o agressor, de buscar apoio e de reconstruir suas vidas. O fortalecimento da rede de apoio, com serviços especializados, centros de atendimento psicológico e jurídico, e políticas públicas que incluam a mulher no mercado de trabalho, são passos fundamentais para garantir a segurança e a autonomia dessas mulheres. Infelizmente, o feminicídio é, em muitos casos, o reflexo de uma sociedade profundamente desigual. E enquanto a desigualdade persistir, enquanto a mulher continuar a ser tratada como um ser inferior, seja pela pobreza ou pela falta de oportunidades, o ciclo de violência continuará. Se queremos combater o feminicídio de verdade, precisamos começar com ações que enfrentem a desigualdade social em sua raiz. Não se trata apenas de punir o agressor, mas de construir uma sociedade onde a mulher tenha a chance de viver livremente, com dignidade e respeito, sem que sua vida e seu corpo sejam considerados propriedade de mais ninguém. O racismo estrutural é um dos maiores fatores que tornam as mulheres negras e indígenas mais vulneráveis à violência de gênero, e, por consequência, ao feminicídio. A discriminação racial, que permeia as instituições e as relações sociais, coloca essas mulheres em uma posição de desvantagem, tornando-as mais expostas ao abuso e ao controle. Além da violência de gênero que todas as mulheres enfrentam, elas carregam o peso do racismo, que se manifesta de formas sutis e explícitas, desde o mercado de trabalho até os sistemas de saúde e justiça. Essa dupla opressão, baseada no gênero e na cor da pele, cria uma realidade onde as mulheres negras e indígenas são constantemente marginalizadas e silenciadas, o que facilita a perpetuação de abusos e aumenta o risco de feminicídio. Além da violência física e psicológica, o racismo estrutural também afeta o acesso dessas mulheres aos recursos essenciais para sua proteção. Em muitas regiões, elas encontram dificuldades ainda maiores para acessar apoio psicológico, jurídico e até mesmo atendimento médico adequado. Quando se tornam vítimas de violência, muitas mulheres negras e indígenas enfrentam um tratamento diferenciado, com um viés racista que desvaloriza suas denúncias. O agressor, muitas vezes, é tratado com mais leniência, e as vítimas são vistas como menos merecedoras de proteção. Esse cenário faz com que a denúncia de abusos, muitas vezes, não seja levada a sério e, em muitos casos, a mulher permaneça sem respaldo, sem conseguir quebrar o ciclo de violência. O combate ao feminicídio deve, portanto, considerar a questão racial de forma explícita. O racismo estrutural não pode ser ignorado quando falamos sobre violência contra a mulher,
pois ele amplia as desigualdades e torna ainda mais difícil para as mulheres negras e indígenas se livrarem de relacionamentos abusivos. Para que a violência de gênero seja erradicada, é imprescindível que as políticas públicas e os serviços de apoio sejam inclusivos, sensíveis à realidade racial e capazes de garantir a proteção igualitária para todas as mulheres. Somente reconhecendo essa interseção e agindo para corrigir essas falhas é que poderemos avançar de forma justa e eficaz na luta contra o feminicídio. A cultura da posse e a objetificação do corpo feminino são elementos cruciais na perpetuação da violência contra a mulher, incluindo o feminicídio. Desde a infância, as mulheres são constantemente ensinadas a se verem como objetos a serem admirados, possuídos e consumidos. A sociedade, por meio da mídia, da publicidade e das normas sociais, reforça essa ideia, tratando o corpo feminino como um bem que pode ser controlado, manipulado e até mesmo violentado. A mulher é muitas vezes vista não como um ser autônomo, mas como um reflexo de expectativas externas, seja da família, do parceiro ou da sociedade em geral. Esse comportamento começa nas relações mais íntimas, onde o controle sobre a aparência e a liberdade da mulher é normalizado, até que esse controle se transforme em algo mais perigoso e agressivo, a violência. Quando a mulher é objetificada e vista como propriedade, sua liberdade de ação e escolha é limitada, e a violência se torna uma consequência natural dessa dinâmica. O agressor, ao ver sua parceira como sua, sente-se no direito de controlar suas ações, seu corpo, e até sua própria existência. Essa visão de posse está diretamente ligada ao feminicídio, pois muitos agressores não aceitam a ideia de perder esse controle, e a mulher, ao tentar se libertar ou se afastar, se torna alvo de mais violência. Para combater essa cultura, é essencial que a sociedade mude sua visão sobre a mulher, reconhecendo-a como um ser autônomo e digno de respeito e liberdade. Isso começa com a educação, com a desconstrução de padrões de beleza e comportamento impostos, e com o fortalecimento de políticas que promovam a igualdade e a liberdade das mulheres em todas as esferas da vida. Se você acredita que a cultura da posse e a objetificação do corpo feminino ainda são grandes desafios em nossa sociedade, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para espalhar essa conscientização. Não podemos mais ignorar esses sinais. Se você quer continuar aprendendo sobre como combater a violência de gênero e garantir a proteção das mulheres, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Juntos, podemos fazer a diferença e lutar por um futuro mais justo e igualitário para todos.